Oh, glória, aleluia. Motivo de grande alegria estar juntamente com os meus irmãos, adorando e exaltando o Senhor nesta noite. Louvar a Deus pela vida, glória a Deus, das criancinhas da casa do Senhor, da juventude da casa do Senhor e também do departamento, glória a Deus, das mulheres, as varoas da casa de Deus. E também não posso deixar de agradecer a Deus também pela vida, glória a Deus, do departamento musical, glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando o seu povo, Deus continue abençoando a sua igreja, aleluia, os varões, aleluia, o sonoplasta, glória a Deus, aleluia, todos os porteiros da casa do Senhor, glória a Deus. Nós temos motivo suficiente de adorar a Deus e exaltar ao Senhor, porque verdadeiramente Ele tem feito grandes coisas por nós. Até aqui, querido, o Senhor tem nos ajudado, amém? O Senhor tem nos ajudado até este momento. Eu tenho uma palavra da parte de Deus nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Eu estarei lendo a palavra oficial, ou melhor, lendo a palavra, a mensagem nesta noite, e logo em seguida nós ainda estaremos louvando a Deus com louvor, glória a Deus. Mas abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo de número 13, versículos 1 e 2. E logo em seguida, nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 13 também, versículo 17. Todos encontraram Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Repita comigo: e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Hebreus capítulo 13, amados. Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Feche os teus olhos. Pai, eu te glorifico e te exalto nesta noite, pois tu és fiel, Pai. A sua palavra verdadeiramente é alimento, meu Deus. É alimento para a alma,
aleluia, glória a Deus, sedenta, faminta. E eu te peço nesta noite, fala através da tua palavra, fala conosco, ó Pai. A mensagem, meu Deus querido, não vem do homem, o homem é apenas o canal que o Senhor usa. A mensagem vem de Deus, a mensagem vem do Senhor. Nós só somos, ó Pai, porta-vozes daquilo que o Senhor, meu Pai, preparou para nós nesta noite. Por isso, fica conosco, toma o primeiro e o único lugar, Pai das luzes, e que na noite de hoje, o Teu nome mais uma vez seja glorificado neste lugar, para a glória e para louvor do Teu santo nome. Abençoa cada um, ó Pai, que ouvirá a transmissão da Tua palavra, e que a palavra, Senhor, atinja o alvo, e o alvo é os nossos corações, aleluia. Por isso nós te entregamos tudo em Tuas mãos nesta noite, para a glória e para o louvor do Teu nome. E se a igreja crê, diz amém. Louvado seja Deus, aleluia. Aplauda mesmo ao Senhor, aleluia. Queridos, glória a Deus. Ainda nesta noite nós vamos deixar a parte, né, das ofertas, os dízimos para o final, amém? Quando, glória a Deus, vamos entrar aqui já na mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Essa mensagem nós iniciamos ela aqui, nós vamos dar hoje continuidade na quarta-feira passada, falando exatamente sobre honra e desonra e as suas consequências, né? A honra traz consigo consequências, e a desonra também traz consigo consequências, amados. E essas consequências, a consequência da desonra, nós vemos exatamente no versículo de número 2, de Romanos, no capítulo 13, que aqueles que resistem, né, às autoridades constituídas por Deus, trará sobre si mesmo condenação. Perceba que é o versículo, é a palavra de Deus que nos registra isso, nos fala sobre isso. Versículo de número 2, louvado seja Deus, diz: e por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, aquilo que Deus ordenou. Em outras palavras, o versículo 1 expressa que a ordenação é essa, que não há autoridades que não seja constituída por Deus, e todos aqueles que resistem a essas autoridades, resistem esta ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E essa condenação, queridos, não é outra condenação a não ser a condenação, aleluia, a morte, a perca da sua salvação. Resistir estas ordenações, louvado seja o nome santo do Senhor, desonrar estas ordenanças ou essas autoridades, traz sobre si consequências, e consequências eternas, irmãos, porque está falando aqui no versículo 2 de condenação, amém? Aí então no versículo de número 17 de Hebreus, capítulo 13, a Bíblia está dizendo sobre uma destas autoridades constituídas, uma destas ordenações realizadas por Deus, aleluia, para que venhamos honrar. No capítulo de número 6, o versículo 20, ou melhor, versículo 2 e 3 do Evangelho na carta de Paulo aos Efésios, versículo 2 e 3 do capítulo 6 de Efésios, Paulo nos faz lembrar do
quarto mandamento. E que mandamento é esse? Honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados ou acrescentados na face desta terra. Então, o não honrar este mandamento traz sobre aqueles que não honram pai e mãe condenação. Trazem sobre as suas vidas consequências de morte. Quantos filhos e filhas que deixaram de honrar pai, que deixaram de honrar mãe, tiveram as suas vidas ceifadas muito cedo, irmão. Muitos, nós temos exemplos de vários, infelizmente. Então, o desonrar este quarto mandamento traz consequência de morte e de condenação para as suas vidas. Pai e mãe, autoridades constituídas e ordenadas por Deus, para que filhos venham honrá-los. Na quarta-feira também, nós falamos sobre todas as autoridades que foram constituídas por Deus. E explicamos aqui que, glória a Deus, a lei, mesmo falha do nosso Brasil, foram autoridades constituídas por Deus. Porque a Bíblia diz que não existe autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor. Temos aqui o exemplo: Polícia Militar, Civil, Raio, Cotan, Exército, Marinha, Aeronáutica. São autoridades constituídas por Deus. E o desonrar estas autoridades traz sobre aqueles que desonram também consequências. Qual é a consequência de desonrar essas autoridades constituídas por Deus? Logo, o seu nome estará sujo. Logo, alguém vai estar atrás das grades por algum crime que cometeu, por alguma desonra contra estas autoridades. São autoridades constituídas por Deus. E o desobedecer ou o desonrar essas autoridades trazem consequências drásticas para a vida daqueles que desonram. O detalhe nesta noite da mensagem que Deus tem colocado no nosso coração é que o honrar e o desonrar está na sua escolha, está na minha escolha. E o que é honrar? O que é honrar? O que é dar honra a alguém? O que é honrar uma pessoa? O que é honrar essas autoridades? Não é se diminuir. Ao contrário, honrar alguém é elevar essa pessoa. É elevar essa pessoa. E é aqui exatamente o problema de muitos: não honrarem as autoridades constituídas por Deus, porque tem exatamente dificuldade de honrar alguém, tem exatamente dificuldade de elevar alguém. Alguém olha para o seu patamar, alguém olha para o lugar onde tem chegado, e de repente olha para um mais inferior e não quer de maneira nenhuma baixar a cabeça. Não quer, porque já vimos isso de pessoas que não recebem palavra de alguém que tem uma consagração mais baixa do que a dele. Eu conheci um jovem que na sua juventude, já casado como um diácono da casa do Senhor, foi repreender, louvado seja o nome santo do Senhor, um presbítero. E simplesmente o presbítero olhou para ele e disse: você é o que aqui dentro? Ele respondeu: eu sou um diácono. E ele disse: pois eu sou presbítero, você não tem autoridade para me repreender. Eu sou presbítero, você não tem autoridade para apontar aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou falhando. E isso, amado,
tem sido real no meio do povo de Deus. Ou porque eu sou pastor, eu não aceito ser corrigido por alguém. Ou porque eu sou presbítero, eu não aceito palavras de vinda da parte de ninguém abaixo de mim. Isto, amado, é orgulho. E o orgulho precede toda a queda. Mas aprendamos aqui com o apóstolo Paulo em Filipenses. Ele ensinou, glória a Deus, e deixou registrado para nós que quando nós olharmos para os nossos irmãos, independente que seja pastor, independente que seja evangelista, independente que seja diácono, diaconisa, obreiro, porteiro, zelador, homem, mulher, jovem ou criança, a Bíblia, o apóstolo Paulo ensina desta forma: considerai uns aos outros superiores a vocês mesmos. Paulo está dizendo: aprendam a elevar os seus irmãos, aleluia. Aprendam a elevar a eles. Você compreende isso? Mas é exatamente este elevar é que muitas pessoas encontram a dificuldade, irmão. Porque ninguém, e eu não vou dizer generalizando todos, porque sempre há o remanescente, mas muitos não querem passar por baixo. Muitos não querem terminar uma discussão calados. Muitos querem ganhar e ter razão em tudo, mesmo estando errados. É assim ou não é que acontece? Pessoas que estão errados, pessoas que estão equivocados no seu pensar, no seu agir, vão até as últimas consequências, mas não dobram, mas não dão o braço a torcer, mesmo errados, acabam sendo orgulhosos para não reconhecer que o irmão está certo e ele está errado. Isso é difícil, irmão. Você está entendendo? Isso é difícil, irmão. Você de repente reconhecer que está errado e o irmão está certo, aí ninguém quer dar o braço a torcer. E por não querer dar o braço a torcer, entra exatamente esta guerra de pessoas que não sabem honrar pessoas, confusões e intriga de pessoas que não sabem honrar o seu semelhante, elevar alguém pela posição financeira que ele tenha, ou pelo baixo grau de consagração que ele ainda está. E hoje aqui, através desta palavra, neste culto de doutrina, e muitos que nesta noite estão aqui a nos ouvir, precisam compreender isso, precisam entender isso, que não há nenhum entre nós, nem homem, nem mulher, nem jovem, nem criança, que foi escolhido por Deus pelos seus méritos. Ninguém foi escolhido por Deus pelos seus méritos, porque você é bom, porque você é uma pessoa legal, porque você faz isso ou aquilo. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor pela misericórdia dele. É a misericórdia, a graça, é o favor imerecido de Deus, irmãos. Então, quando eu penso sobre isso, amado, aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Você não é melhor do que o seu irmão que não louva igual a você. Você não é melhor que a sua irmã, oh glória a Deus, que não prega igual a você. Você não é melhor do que o seu irmão que não tem a voz afinada igual a sua. Você não é melhor do que alguém, amado, que não tem cargos dentro da igreja. Nós somos um na presença de Deus. Nós somos um, aleluia, diante do Senhor, porque quando Ele olha do alto para baixo, para cada um dos que estão aqui, Ele não procura os melhores, aleluia, louvado seja Deus. Ele não procura aqueles que são os bons, aqueles que se consideram os bambambam, não, amado, louvado seja Deus. Ele está procurando, são os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esses que Ele está procurando.
Mas aqueles que estão se achando nunca serão encontrados por Ele, porque Ele não vem procurar essas pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele rejeita. A Bíblia diz que Ele rejeita e resiste o soberbo, irmão. Você compreende isso? Deus resiste. Deus não aceita o soberbo, o orgulhoso. E esta é a prova, essa resistência de Deus, essa resistência de Deus contra o soberbo se espelha, inclusive, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Todo crente orgulhoso, irmãos, compreenda isso aqui, ouça isso aqui. Todo crente orgulhoso, ele tem um recalque na vida dele, ele tem um recalque na vida dela, em que aonde ele passa tem pessoas que não gostam dele e tem pessoas que não gostam dela. Há um recalque, há um pensamento na mente de uma pessoa orgulhosa, que aonde ele está as pessoas não vão com ele, não vão com ela. Mas essa rejeição de pessoas que talvez você veja ao teu respeito é apenas a sombra da rejeição que está vindo de Deus para com a vida do soberbo. Porque se tem uma coisa difícil de suportar, se tem uma coisa, irmão, difícil, se tem uma criatura, se tem uma pessoa que é difícil de estar perto, irmão, é perto de pessoas soberbas, é perto de pessoas orgulhosas, irmão. É difícil, irmão, estar perto de pessoas que se acham. Mas para pensar como é bom, irmão, estar perto de alguém que é humilde na presença do Senhor. Para pensar como é bom, querido, estar perto de pessoas que, além da autoridade que Deus constituiu essa pessoa como uma autoridade, louvado seja Deus, as pessoas se sentem bem em estar perto, as pessoas se sentem bem em abraçar, as pessoas se sentem bem em cumprimentar com a paz do Senhor, as pessoas se sentem bem até ouvir um conselho, e muitos desses conselhos são até pesados, mas aqueles que estão ouvindo sabem que aquela pessoa não está agindo com presunção, não está agindo com orgulho e não está agindo para humilhar ninguém, pelo contrário, está agindo para levantar alguém, está agindo para animar alguém, está agindo, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, para alegrar aqueles que estão caídos. Essa é a diferença. O problema da humanidade e dos cristãos do nosso tempo é esse: a dificuldade de elevar alguém, de dar honra a alguém. Hoje eu posso dar honra, fecha os ouvidos aí, James. Hoje eu posso dar honra o James. Sabe por quê? Porque quando eu olho para quando eu comecei a tocar, se eu tivesse começado a tocar como o James está começando a tocar hoje, eu já estava para lá de Bagdá, irmão. A gente brinca com ele ao ouvido absoluto. E eu digo para ele: James, tu vigia, tu não perde a humildade, porque se perder a humildade... Pastor, por que o senhor faz isso? Se a gente elogiar alguém vai cair, pastor, essa pessoa vai cair. Eu fui elogiado pelo meu pastor, louvado seja o nome santo do Senhor. Até hoje eu estou de pé na presença de Deus. Até hoje eu estou de pé na presença do Senhor. Não encontre e não coloque barreiras para elevar pessoas. Quando você eleva alguém, você não está se diminuindo, louvado seja o nome santo do Senhor.
Quando você eleva alguém, você, louvado seja Deus, assume apenas a posição de servos que nós somos, aleluia. Glória a Deus, a posição de servo que você é, de serva que você é. Nós não estamos aqui para ser servidos, louvado seja Deus, nós estamos aqui para servir. E já disse um sábio pregador que quem não nasceu para servir não serve para viver. A missão que nós temos, a missão que esses homens têm aqui sobre este altar, em cima deste altar, a missão que cada obreiro, obreira tem dentro desta casa, é olhar para esse irmão que está do teu lado, olhar para essa irmã que está do lado e entender: eu estou aqui para te servir. E eu quero lhe pedir, querido, para não ser cansativo, eu quero lhe pedir para você olhar só para o seu irmão agora e dizer para ele assim: sou teu servo, glória. Você pode dizer aí, irmão, dizer para até dizer, afirmar, é uma afirmação. Eu disse: sou teu servo, aleluia. Glória a Deus, o Senhor me levantou para servir, aleluia, glória a Deus. Cuidado aí, viu, esposa? Olhar para o marido aí e esperar que o marido diga: filha, sou teu servo, filho. Aí fica usando da palavra, tá entendendo? O pastor disse que você é meu servo. Vigia, crente. Não coloca aqui palavras na minha boca. Nós estamos aqui, amados, é para servir. Não podemos encontrar dificuldades de elevar ninguém. Elevar ninguém. Oh, aleluia. E na referência de Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala-nos da autoridade eclesiástica. Fala de uma autoridade constituída por Deus, que tem uma missão, querido, uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz no versículo 17: obedecei. Esse obedecer aqui é honrar, irmão. Não existe honra sem obediência. Oh, meu Deus. Filhos, não existe honra pai e mãe sem obediência. Não existe honrar alguém, não existe honrar as autoridades sem obedecer às autoridades. Isso não é honra. Isso é fake news, irmão. Isso é uma mentira. É uma mentira. A honra vem mediante a obediência. Alguém diz que honra a Deus, mas alguém verdadeiramente só pode honrar a Deus se obedecer a sua palavra, aleluia. O cristão só pode honrar verdadeiramente a Deus quando obedece os ensinamentos do mestre, quando segue a sã doutrina, quando obedece a palavra. É quando eu honro a Deus, é quando você honra a Deus. E quando nós honramos as autoridades constituídas por Deus, quando nós honramos os nossos pastores, essa honra só é reconhecida mediante a obediência. Essa honra que filhos dão a pais e mães só será reconhecida, patenteada e aceita por Deus mediante a obediência. Sem obediência não tem honra, irmãos.
obediência, a honra ficou só em palavras. E palavras vazias de atitude não valem nada para Deus. Podem valer para mim, podem valer para você, que não sabemos, que somos seres humanos e não temos a visão de tudo ao nosso redor. Mas para Deus, Ele sabe quem é que honra verdadeiramente. Deus conhece a tua honra, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus conhece, aleluia, a honra daqueles que verdadeiramente obedecem. Aí o versículo de número 17 diz: obedecei, honrai aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam. Por que eu vou honrar alguém? Por que eu vou me sujeitar a alguém? Tem algum motivo para me fazer isso? E no próprio versículo dá esta explanação. Ele diz: honrem a eles, porque eles velam, eles vigiam, eles têm o cuidado, aleluia, glória a Deus, das vossas almas, como aqueles, olha isso, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vós. Por que nós devemos honrar os nossos pastores, irmãos? E no mundo que nós vivemos, e no mundo digital, que inclusive nós estamos dentro dele também, nós percebemos que o quanto isso tem sido difícil, irmão. Honrar aqueles que estão lhe honrando. Honrar, vamos aqui bem, obedecer aqueles que estão, aleluia, glória a Deus, obedecendo ao Pai, obedecendo a palavra, honrando a Deus, aleluia, glória a Deus, e cuidando daquilo que o Senhor colocou nas mãos para fazer. Mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração acerca disto. Porque toda a autoridade constituída por Deus, essas autoridades, elas falam de homens, de seres humanos. As autoridades constituídas por Deus aqui na terra são homens, são seres humanos, são líderes, são homens, são pessoas. Aí vem a questão, irmão. Aí vem a questão: se são homens, se são pessoas, eu entendo que toda autoridade, todo homem que exerce autoridade são pessoas falhas, irmãos. Ah, mas eu sou diácono. Um diácono falho. Ah, mas eu sou diaconisa. Uma diaconisa falha. Ah, mas eu sou presbítero. Um presbítero falho. Ah, mas eu sou evangelista, pastor. Homens falhos que erram.
Aleluia. 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 Tem alguém falho aí perto de ti, irmão? Se você não achou, é você essa pessoa. Aleluia. Se você não achou, é você essa pessoa. Oh, aleluia. Irmãos, somos seres humanos, fadados ao erro, homens e mulheres falhos, que estamos no processo. Mas as falhas, olha, escuta isso, as falhas não me dão direito de desonrar autoridades constituídas por Deus. Vamos, eu trouxe algo aqui em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 27. Uma autoridade, e olha que autoridade, um patriarca, Noé. Versículo 20, lá do capítulo 9 de Gênesis diz: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Estava nu, totalmente descoberto, dentro da sua tenda. E viu Cão, o seu filho, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Ele viu a nudez do seu pai. O versículo continua. E fez-lo saber a ambos os seus irmãos no lado de fora da tenda. Então tomaram Sem e Jafe, os outros dois filhos de Noé, uma capa, puseram sobre os seus ombros, e os seus ombros puseram sobre os ombros e os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor, seu filho mais novo, lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Olha só isso aqui. Noé, depois do dilúvio, se tornou um lavrador da terra, cuidou da terra. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui na passagem bíblica, que ele plantou uma vinha, e desta vinha ele fabricou o vinho, para, claro, se manter, vender. Mas aconteceu um dia que ele, na sua tenda, bebeu deste vinho, e ele bebeu muito, e ele ficou tão embriagado, que ele tirou a roupa e ficou nu dentro da tenda, irmão. Uma autoridade, um patriarca, constituído por Deus, estava nu na sua tenda e embriagado. Irmão, se a gente fosse falar aqui hoje aqui de uso e costume, hoje era dia de bater, irmão.
fôssemos falar aqui de usos e costumes, hoje era dia de peia, mas vamos deixar essa para outro dia. Tem outro tipo aqui de... O seu filho mais novo, cão, ele entra na tenda e vê a nudez do seu pai. Querido, era inevitável. Ele entrou, ele não sabia que o pai estava naquela situação. Ele não foi punido, ele não foi amaldiçoado pelo seu pai por ter visto a nudez, apenas por isso não. Mas foi porque quando ele viu a nudez, ele saiu da tenda e foi falar para os seus irmãos. Foi levar o relato. Sabe quem que eu vi lá na tenda? O nosso pai Noé. Estava lá bêbado, virou a perna. E sabe o que mais? Está nu, mostrando a vergonha dele. Aí a Bíblia diz que quando ele relata isso para os seus irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, Jafé, glória a Deus, e Sem pegam uma capa, colocam nos ombros deles, um no ombro de outro, e entram na tenda de costa, para não ver a nudez do seu pai, mostrando honra. De costa eles entram. Quando eles se aproximam do pai deles, eles cobrem a nudez do pai, e o pai vai dormir coberto. No outro dia, Noé soube da atitude do seu filho, e sabe o que aconteceu? Noé amaldiçoou a vida de Cão e disse: tu serás servo dos servos daqueles que servem os teus irmãos. Olha aí, não era apenas servo dos seus irmãos, ele seria servo dos servos dos seus irmãos. E uma coisa que eu aprendo sobre honrar autoridades, honrar, essas autoridades são pessoas falhas, são homens e mulheres falhos, mas não copie o exemplo de Cão, contemplando a falha do teu irmão e falando para o povo lá fora. Não contemple a falha do teu irmão, da tua irmã, ou dos teus líderes, e divulgue para as pessoas que estão lá fora, porque fazendo isso você estará desonrando uma autoridade constituída por Deus. Mas aí eu pergunto, o que é que nós estamos vendo, irmãos? Nos dias do século 21 que nós vivemos, o que é que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo e ouvindo é pessoas divulgando o pecado uns dos outros, irmãos. É pessoas que olha, enxerga a trave, ou melhor, o cisco no olho do irmão, e em vez de ser um instrumento de Deus na vida dele, um instrumento de Deus na vida dela, porque dá para ser, porque se o líder é homem, é falho, talvez esse líder esteja precisando de um conselho, aleluia. Talvez esse líder esteja precisando de uma palavra. Talvez essa irmã esteja precisando, aleluia, louvado seja Deus, de um aconselhamento da tua parte. E em vez de nós aconselhar, em vez de nós, aleluia, estender a mão ou ajudar, fazemos como Cão. Saímos da tenda e começamos a divulgar as falhas uns dos outros, para quem quiser ouvir.
Querida, essa palavra é séria, irmão. Essa palavra é séria, porque você e eu, nós não fomos chamados para divulgar a queda de ninguém. Nós não fomos chamados para propagar a ruína de ninguém. Nós fomos chamados para levar a poderosa palavra de Deus, para anunciar o evangelho de salvação, aleluia, e a transformação que este evangelho tem poder para fazer, irmãos. Cão foi amaldiçoado, queridos, porque viu a falha de uma autoridade, o seu pai, e em vez de agir como seus irmãos, ele agiu com desonra. Ele desonrou. E hoje, através desta palavra, Deus quer nos despertar para isso. Deus quer nos despertar para isso. Deus quer despertar o seu povo para esta honra. Louvado seja Deus, que nós devemos às autoridades que Deus constituiu sobre nós. Não copie a atitude de Cão. Pelo contrário, não é porque você encontrou falha no teu líder que você pode agir com, aleluia, com desonra para com a vida dele. E isso nós precisamos entender. O quanto antes, irmãos, porque ainda está para me ver, e tem muita gente me ouvindo e vai me ouvir ainda está para me ver alguém se levantando contra autoridades constituídas por Deus e viver em paz, e ter paz com Deus, ter a alegria de salvação, ou ter um ministério sadio na presença de Deus. Não tem, irmão, não tem. Ainda está para me conhecer essa pessoa que desonrou o seu líder, que desonrou o seu pastor, que divulgou, aleluia, o seu pecado, as suas falhas, e agiu com rebeldia. Ainda está para me conhecer essa pessoa que esteja de pé ou bem na presença de Deus fazendo isso. Então essa frase, amado, não precisamos ter atitudes rebeldes com as pessoas, a fim de ter uma atitude obediente para com Deus. Aí nós falamos aqui na quarta. Sabe qual era o problema? Sabe qual era a igreja que mais dava trabalho ao apóstolo Paulo? Era aquela igreja aqueles que se diziam que não tinham pastor. Porque quando você é de qual? Você é de quem? Você é de qual? Quem é o teu pastor? Meu pastor é Pedro. Eu disse: tudo bem. E o teu pastor quem é? Não, meu pastor é Paulo. E o teu? Apolo. Aí quando ele chegava para um grupo de pessoas, dizia: e quem é o pastor de vocês? O meu pastor é Jesus. E era exatamente esses que diziam que o pastor deles era Jesus, eram os que davam trabalho a Paulo. Porque esses tais apontam para uma geração que não tem pastores, irmãos, que não tem lugar fixo. Aponta para uma geração rebelde, que não honra autoridades constituídas por Deus. E além de não honrarem, e desonram, saindo
e rasgando o nome de tais por onde anda, por onde passa. E hoje essa palavra vem até nós para que venhamos entender e compreender e trazer para nós esse ensinamento, amados. As autoridades que Deus constituiu são autoridades porque são falhos, porque são homens, são pessoas que ainda habitam nessa matéria física, aleluia, glória a Deus. Então, por mais que eu me esforce, por mais, aleluia, que eu me vigie, por mais, aleluia, que eu seja criterioso acerca de mim mesmo, chato comigo mesmo, você encontrará facilidade de enxergar as minhas falhas. E se por acaso você enxergar as falhas do seu pastor, a única obrigação que você tem, aleluia, a única obrigação que nós temos, a única obrigação quando enxergamos a falha dos nossos irmãos, é ser um instrumento de Deus para a vida dele, aleluia, dizendo, aleluia, eu estou aqui para te ajudar, Deus tem uma obra na tua vida, eu estou vendo que tem um abismo aberto aí, e hoje Deus me levantou para tirar você de perto desse abismo, aleluia, querido. Levanta a tua mão nesta noite, aleluia, e essa mesma mão, louvado seja Deus, o Senhor dá autoridade para você estender aquele que precisa da tua ajuda, aquele que precisa ser animado, levantado, erguido novamente. Então não haja com desonra com ninguém, mas honre essa pessoa se disponibilizando em ajudá-lo. Amém, irmãos? Amém, igreja do Senhor? Esses homens, você pode ter o aconselhamento certo para ele, você pode ter a palavra certa para alguém que está falhando, que está errando. Você pode ser essa pessoa que aconselha. Você pode ser essa pessoa que consegue tirar alguém do buraco, ou consegue impedir de alguém tacar ou bater com a cara na parede. Você consegue ser essa pessoa, mas infelizmente, pastores, escuta isso, pastores têm obrigação de ser uma bênção na minha vida, e eu não tenho obrigação de ser uma bênção para a vida do meu pastor. Pastor, o que é isso? Isso é o que acontece, irmãos, de pessoas que batem no peito e dizem, o pastor tem que ser uma bênção na minha vida. É verdade. E na hora de você ser uma bênção na vida do pastor, e na hora de você ser uma bênção para a vida do seu líder, das autoridades constituídas por Deus, quando isso vem para nós, quando isso vem para você, aí nós fazemos vista grossa e agimos com desonra. Agimos com desonra. Mas aí vem a opção de honrar e desonrar da sua. Você escolhe honrar e desonrar, mas as consequências de ambos você não tem o direito de escolha. Honrar traz consequência de vida, porque quem honra aqui, quem honra será honrado. Querido, aleluia, oh meu Deus, eu vou repetir esse versículo, eu vou repetir essa frase: quem honra será
honrado. Como é, queridos? Como é que eu vou ser honrado se eu não aprendi a honrar? Oh, aleluia. Oh, aleluia. É aquela mesma historinha. Aí aqui eu volto a palavra. Eu volto a palavra para aqueles que têm função ministerial na casa do Senhor. Líderes de departamentos. Obreiros e obreiras da casa do Senhor. Aí eu volto essa palavra para essas pessoas que querem honra daqueles que lideram, mas não honram aqueles que estão liderando eles. Isso pode, irmão? Isso pode existir? É aquela mesma historinha do papai mandando lá fora, que diz: ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso aí é uma frase que mostra muito bem o que é hipocrisia. Mostra muito bem o que é hipocrisia. Eu quero que me honram, eu quero que me honrem, mas na hora de eu honrar eu não honro. Isso é hipocrisia, irmão. E sabe como é que nós honramos? Nós já falamos aqui: obedecendo. Sem obediência não tem honra. Então, ninguém honra na teoria, nós só honramos na prática. Na teoria alguém está dizendo que honra, mas na prática não honra coisa nenhuma. Na teoria abre a boca e diz que honra, mas na prática está assim de cristãos dentro das igrejas que não honram. Está assim de obreiros dentro das igrejas que não honram. Está assim de homens e mulheres dentro das igrejas que não honram. E por não honrarem, não serão honrados, irmãos. Essa é a consequência, irmão. Então não haja como Acã. Faça diferente. Faça como os outros irmãos dele. Honre o teu líder. Honre as autoridades. Porque isso só vai trazer benefício para a tua vida. Louvado seja Deus. E na questão ministerial, só vai trazer crescimento ministerial, aleluia, para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado, para o teu talento. Vai trazer, sabe o que para você, irmão? Cobertura espiritual. Quem honra liderança tem cobertura espiritual. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não siga o procedimento de Acã ou de Cão, mas vamos observar o procedimento que Jesus nos ensinou. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 18, versículo 9. E eu encerro agora. Mateus, Evangelho, Mateus 18, versículo
1 em diante. Diz assim a palavra: naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Hoje, você e eu entendemos a importância que tem essas crianças, irmãos. Porque às vezes nós trocamos aqui as bolas, né? Trocamos. Nós dizemos que os jovens é a igreja do futuro. Não, os jovens é a igreja do presente. É a igreja do agora, do presente. A próxima geração são essas crianças que estão aqui. E por que o adversário quer destruí-las? Por que o adversário quer acabar com a vida delas? Quer distorcer os ensinamentos de pais para com os filhos. Querem trazer ensinamentos pecaminosos. Porque o adversário sabe que o futuro da igreja são essas crianças. Então hoje nós entendemos isso, mas no tempo de Jesus, sabe como é que as crianças eram tratadas? As crianças eram tratadas como pessoas insignificantes. Elas eram tratadas como pessoas sem importância, porque eram apenas crianças. Por isso que quando as crianças vinham para ser abençoadas por Jesus, o que os discípulos faziam? Impediam que as crianças chegassem até ele. Vai procurar tua mãe, menino. Vai procurar teu pai. Sai daqui. Desprezando as crianças, porque para eles as crianças eram insignificantes. Então Jesus, quando recebe deles esta pergunta: quem de nós é o maior no reino dos céus? Aí ele pega uma criança, desprezado por todos, e diz: aquele que não se converter e não se fizer como uma destas crianças, como um desses meninos, oh aleluia, glória a Deus, não podem, aleluia, entrar no reino dos céus, aleluia. Não podem, aqueles que não se tornarem, não podem. Mas aqueles que se fizerem, se converterem como uma destas crianças, este é o maior no reino dos céus. Sabe o que esse ensinamento vem a nós? Sabe o que Jesus está querendo ensinar a nós? É que uma criança, ela não tem a consciência, o entendimento do quanto ela é importante. Uma criança ela nasce num berço de ouro, pai milionário, mãe milionário. Ela cresce e não sabe da importância que ela tem. Enquanto ela é criança, ela não sabe, ela não entende o nível que ela tem, o patamar dela, a posição aquisitiva, financeira que ela tem. Ela não tem essa consciência. É sobre isso que Jesus está falando. Glória a Deus. Que nós, você, eu e nós que estamos aqui, apesar da posição que nós temos, oh glória a Deus, devemos proceder como alguém
que não está nessa posição. Glória a Deus. Devemos proceder, louvado seja Deus, não colocando o que eu tenho para me estar acima de alguém, não colocando o que eu sou para estar acima de alguém, louvado seja o nome santo do Senhor, mas eu olhar para mim mesmo e enxergar que eu só sou porque Deus é na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Sem Deus eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou nada, sem Ele nós não somos nada, e por isso Ele está dizendo que aqueles que se tornam como uma destas crianças, não elevando o seu status, a sua posição, mas com humildade, reconhecer, aleluia, que é pequeno na presença de Deus, que é pequeno na presença do Senhor. Esse é o maior no reino dos céus. Mas só que os versículos continuam, e ele diz assim, vamos passar aqui os versículos, vai lá para o versículo de número 7, versículo 7 diz assim: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles homens por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, vamos lá para o versículo de número 9. E se o teu olho, versículo de número, louvado seja o nome santo do seu, versículo de número 8, versículo 8. Porque se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como aleijado, do que tendo as duas mãos e os pés e serem lançados no inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos e serem lançados no inferno. Queridos, está falando aqui de escândalo. E o que é o escândalo? O que é promover o escândalo? Tem dois sentidos. Fala de pecado praticado, que trouxe escândalo para aqueles que não são de Cristo, que ainda não aceitaram a Jesus, e blasfêmia contra a obra de Deus. Mas só que tem o outro termo, tem o outro lado. São aqueles que escandalizam a obra, divulgando os escândalos. Lembra lá do exemplo de Cão? Viu a nudez do pai, foi para fora da tenda e comunicou aos seus irmãos. Sabe o que está acontecendo na igreja do século 21? Enxerga os problemas dentro da casa, dentro da tenda, e vão lá para o meio da rua contar para as pessoas que estão lá fora. Aí se cumpre, inclusive eu posso usar esse versículo lá do capítulo de número 2 de Romanos, quando ele diz que, e por isso, versículo 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque muitos, quando não peca, divulgam o pecado, divulgam a falha. Mas como eu disse no começo da mensagem, no meio da mensagem, você não foi chamado para divulgar pecado de ninguém. Você não foi chamada para divulgar a falha e os erros de ninguém. Você e eu não fomos chamados para apontar os erros, as falhas de ninguém. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação, pregar o evangelho, anunciar Jesus como Senhor e Salvador, e como aquele que tem poder de libertar o mais vil pecador. Quem foi chamado para fazer isso, amado? Quem foi chamado para pregar? Quem foi chamado para anunciar? Quem foi chamado, aleluia, louvado seja Deus? Pois façamos isso e abandonemos todo tipo de escândalo
praticados no corpo ou divulgados com a nossa palavra. Fazendo assim, estaremos zelando pela obra de Deus e estaremos honrando os nossos irmãos, aleluia. Estaremos honrando as autoridades constituídas por Deus, e como honramos, seremos honrados. Quem aqui quer honra, irmão? Eu quero honra, amado. Eu quero honra, e é por isso, por querer honra, é por isso que eu honro. E a maior honra que eu desejo, louvado seja Deus. Se vier do homem, amém, glória a Deus. Mas a maior honra que eu desejo é a honra que vem do céu. É ser honrado por Deus, é ser honrado pelo Senhor. E eu quero convidar você nesta noite para, junto comigo, aproveitar esta oportunidade para nós, aleluia, abençoar a obra de Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas para manutenção